Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães em áudio e vídeo. Vera, como você estava comentando ontem, a história lá da crise do INSS não está com sinal de que vai acabar não, né? Ao contrário, está com vários sinais de que a coisa vai ficando cada vez mais complexa e cada vez mais comprometedora, Vera. Pois é, Sardenberg, uma coisa que eu lembro que você me perguntou ainda na semana passada, quando estava claro que ia haver a troca do Carlos Lupe, né? Se o governo não deveria indicar alguém técnico para o lugar dele. E aí eu falei que eles iam optar por manter o PDT, por aquela fragilidade que existe congressual de governabilidade do governo, que precisa mesmo dos poucos votos de deputados e senadores do PDT e não poderia abrir mão de ter o partido no primeiro escalão. Com isso, eles optaram pela saída mais caseira e retranqueira possível, que foi nomear o número 2 do Lupe para o lugar, o Volney Queiroz, que foi deputado federal por muito tempo, etc. Pois bem, a gente sabe que esses casos tendem a virar uma bola de neve, que as revelações vão se sucedendo, que elas vão ganhando contornos que a gente nem imagina no começo. E agora a notícia de hoje é que o Volney Queiroz, quando era deputado federal, assinou uma emenda para adiar uma medida que poderia fortalecer os meios de controles de descontos das aposentadorias e pensões do INSS. Então, é uma emenda que ele apensou a Lei 8.213, que fala sobre essa questão dos benefícios do INSS, e ele colocou lá um item que adiava em 2 anos a necessidade de revalidação dos descontos para que eles continuassem. Hoje eu vi que você falou de manhã no Jornal da CBN a respeito dessa brecha enorme para a corrupção que foi dada com essa validação, com esse adiamento aí da necessidade de você comprovar que você concordava, anuía com os descontos. E agora a gente fica sabendo que isso que o mecanismo para controle disso só foi adiado por uma emenda do novo ministro da Previdência. A gente também achava e dizia desde o começo desse caso, eu disse no Viva Voz 2, que era muito difícil que se tratasse de um esquema só entre as associações, pelo volume que a coisa atingiu, pelo fato de ter ganhado uma escala ano a ano e pelo fato dos descontos serem feitos diretamente na folha de benefício dos usuários. Pois bem, a Malu Gaspar revelou no blog dela que entre as provas recolhidas pela Polícia Federal nas operações de busca e apreensão desse caso, se encontram ali cadernos de brochura apreendidos pela PF, junto ao Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o tal do careca do INSS, que constam ali anotações, entre uma delas, Estefa, 5%. Estefa parece uma corruptela, e a Polícia Federal trabalha nessa linha de investigação, para Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, foi afastado. E também tem lá Virgílio, 5%, no que poderia ser uma anotação para algum percentual para ser dado para o Procurador-Geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, que ainda está no cargo, não foi afastado. Então, a gente vê com isso que aquela ideia de que poderia ser um escândalo circunscrito a algumas associações e a alguns sindicatos nunca parou de pé, dificilmente pararia de pé. O governo deveria ter consciência disso desde o início, ter agido de uma maneira mais dura desde o início, demorou para demitir o ministro, demorou para perceber a gravidade do esquema e quando finalmente demitiu o ministro, que parecia ter percebido a gravidade do esquema, colocou lá no seu lugar o seu imediato, o seu segundo homem, algo que também pode se mostrar inócuo para fazer com que essa crise arrefeça. Ficou bem claro, né, Vera, o quanto tem ramificações aí que, como você disse,
vão além dessa história das associações, dos sindicatos, inclusive com essa demonstração, né, de todas as legislações que foram aprovadas no Congresso Nacional e fizeram com que esse esquema de descontos por associações se perpetuasse. Então, primeiro, a ideia era transformar ali essa revalidação do desconto em uma coisa que tinha que ter uma confirmação, era para ser anual, aí até com a atuação do próprio então parlamentar Volney, foi uma coisa que passou para 2 anos e depois tiraram. Era uma coisa que não precisava mais ser feita, que virou uma coisa que podia ser vitalícia, né? Então você vê a ramificação política também disso, né? Exato, e é só isso que explica como o esquema escalou da maneira que escalou, né, Cássia? E aí uma das coisas vitais para que essa crise tivesse pelo menos o início do fim, que é a devolução dos valores descontados indevidamente, de maneira criminosa e fraudulenta, dos beneficiários, vocês veem que o governo está tateando, né? O novo presidente do órgão deu uma série de entrevistas, deu entrevista ao Globo. Falou com a gente hoje cedo no jornal também? Deu entrevista para a gente, deu entrevista na TV. Em todas elas ele está bastante rolando lero, né? Ele quer mostrar diligência, quer mostrar que está ali a par de toda a situação, se empenhando, só que ele fala, vão ser devolvidas, o dinheiro vai ser devolvido nas mesmas contas em que os descontos foram feitos. Sim, isso é uma maneira de dar mais segurança para os beneficiários, porque eles não vão precisar de intermediários, não vão precisar passar o Pix para ninguém, etc. Porém, quando você vai tentar obter dele detalhe de quanto e quando, aí começa, olha, veja bem, não sei ainda vai depender de um levantamento mais apurado. O fato é que o escândalo já está na 3ª semana e ninguém sabe dizer com precisão quantas pessoas foram lesadas e quantos bilhões foram desviados. E nem de que maneira isso vai ser pago. Se vai ser pago em parcelas, se vai ser pago de uma vez só. Na entrevista ao Globo, ele fala de um jeito meio esquisito ali, que talvez precise de terceiros para alguma das operações aí de devolução do dinheiro, o que já contradiz a ideia de pôr direto na conta por ser mais seguro. Então, a verdade é que eles não sabem, estão tentando ganhar tempo, estão tentando mostrar que tem ali gente cuidando dessa situação, mas é uma grande incógnita a maneira como essa devolução vai ser feita e o que ela implicará em termos de reajuste, inclusive, das verbas orçamentárias desse ano, uma vez que não era uma despesa prevista e vai ter de sair de algum lugar. Exatamente. E as despesas do INSS estão subavaliadas, né? Subavaliadas. Então, você vai ter que uma despesa extra e também precisa ver se juridicamente pode o INSS pagar esse dinheiro, né? Quem deveria pagar são as entidades. Sim. Ou seja, há uma série ainda de questões em aberta e o governo está enrolado, né? Muito enrolado. Enrolado e enrolando. Exatamente. E sangrando, né? Sangrando. E pode vir a sangrar ainda mais, porque a cada dia uma revelação que vai chegando próxima de núcleos políticos do governo, de sindicatos, de centrais sindicais, de um núcleo muito próximo ao PDT, ao PT, ao presidente Lula, porque sindicatos ligados aos sindicatos metalúrgicos do ABC, um dos sindicatos tem como um dos diretores um dos irmãos do presidente, então esse cerco político também se fechando, Sardenberg. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil, mais tarde no Ponto Final, 18 horas. Obrigado, Vera. Até lá, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde, Vera.